Curso sobre a nova Lei de Licitações Públicas. O tema da aula é a licitação dispensável, a contratação de pequenos valores. Nesta aula, falaremos sobre a contratação dos pequenos valores, de até R$ 100.000 ou de até R$ 50.000. Qual foi a mudança que ocorreu em relação à lei antiga de licitações e à nova lei de licitações? A modificação foi em relação aos valores, porque os valores que estavam em vigor eram aqueles estabelecidos no ano de 2018 pelo então presidente Michel Temer, por decreto. E a outra mudança foi incluir uma outra categoria de contratações beneficiadas com este valor, que são os serviços de manutenção de veículos automotores. Diria que são essas as grandes modificações implementadas nessas contratações de pequeno valor, além de outras que iremos observar aqui nesta aula. É claro, uma boa parte dos órgãos ou entidades públicas irão se valer apenas dessas contratações de pequeno valor, que tiveram seus valores majorados em um patamar que, para muitos órgãos ou entidades, simplesmente autorizará a dispensa da licitação. Porém, as hipóteses constantes do artigo 75, incisos 1 e 2, não são hipóteses que tornam a licitação simplesmente dispensada. Ela é dispensável. Caberá ao administrador público analisar se é conveniente realizar o procedimento licitatório ou conveniente é a contratação direta. Vamos para a leitura do que estabelece o artigo 75, incisos 1 e 2 da Lei de Licitações, a nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021. É dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000. Valores inferiores a R$ 100.000. Essas contratações não poderão ser no valor de R$ 100.000, mas em valores inferiores a R$ 100.000. Poderá ser de R$ 99.999,99, mas não poderá ser de R$ 100.000. Precisa ser inferior. Para quais objetos contratuais? Para obras, para serviços de engenharia ou para serviços de manutenção de veículos automotores. Então, valores inferiores a R$ 100.000 para obras, para serviços de engenharia, para serviços de manutenção de veículos automotores. A licitação é dispensável. E o inciso 2, para a contratação que envolva valores inferiores. Valores inferiores a R$ 50.000. Isto é, valores de R$ 49.999,99 serão admitidos, porque é inferior a R$ 50.000 para serviços em geral e compras. R$ 100.000 para obras,
serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos, valores inferiores a R$ 100.000, poderá ser dispensada a licitação. Para valores inferiores a R$ 50.000, para os serviços em geral e para as compras, poderá ser dispensada a licitação. Essa é a regra. 100 mil ou R$ 50.000. 100 mil, obras, serviços de engenharia, serviços de manutenção de veículos automotores. Inciso 2, R$ 50.000, valor inferior, para os serviços em geral e as compras. Destacamos com vocês a chamada anualidade do orçamento. Anualidade do orçamento. O orçamento é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Esses R$ 100.000 ou R$ 50.000 é ao longo do exercício financeiro. Não poderá superar os R$ 100.000 ou os R$ 50.000. Aliás, não poderá chegar no valor de R$ 100.000, porque o valor tem que ser inferior a R$ 100.000. A soma de todas as contratações no exercício financeiro poderá ser de R$ 99.999,99, poderá ser de R$ 49.999,99, mas não poderá ser de 100 mil, de 50 mil e muito menos superior a esses valores. Destacamos ainda com vocês o fracionamento da despesa. Fracionamento da despesa. Se a administração pública realizou diversas contratações ao longo do exercício financeiro, elas não são consideradas individualmente. Elas precisam ser somadas para que assim eu obtenha o valor total. Se o valor total é igual ou superior a 100 ou 50 mil, dependendo da natureza da contratação, será irregular. Não basta que cada uma das contratações não seja igual ou superior a 100 mil ou 50 mil. É o somatório no exercício financeiro de objeto da mesma natureza que não poderá superar esses valores previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei de Licitações. Prosseguindo com os nossos estudos, prevê o artigo 75, parágrafo 7º da Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, que não se aplica a regra que impõe que os limites de valores respeitem a anualidade do orçamento e o fracionamento da despesa para as contratações de até R$ 8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade pública, incluindo o fornecimento de peças. Vejam só. Aqui o legislador, ele abre uma exceção em relação aos serviços de manutenção de veículos automotores. Qual é o limite? Valores inferiores a R$ 100.000. R$ 100.000 é o que está no artigo 75, inciso 1. Se ao longo do ano
eu fiz diversas contratações que não superam o valor de R$ 8.000, contratações de até R$ 8.000 podem ser iguais a R$ 8.000. Fiz 10, 20, 30 contratações de até R$ 8.000, todas elas para serviços de manutenção de veículos automotores. Superaram 100 mil? Sim, superaram R$ 100.000 no exercício financeiro. É ilegal? Não, não é. Desde que sejam serviços de manutenção de veículos automotores. E que cada uma dessas contratações não supere R$ 8.000. Se uma delas superou R$ 8.000 e o valor global no exercício financeiro é igual ou superior a 100 mil, ilegal será a contratação indireta. Serviços de manutenção de veículos automotores. Posso contratar por 20 mil, 30 mil, 40 mil reais? Sim, posso, mas não poderei contratar no exercício financeiro um valor total igual ou superior a 100 mil. Posso contratar diversos serviços de manutenção de veículos automotores até 8 mil, superando 100 mil, 200, 300 mil no mesmo exercício? Posso. A regra é: não atinja para cada contratação R$ 8.000. Assim você poderá contratar acima dos R$ 100.000 no exercício financeiro. Dando prosseguimento aos nossos estudos, estabelece ainda o artigo 75 da Lei de Licitações que, em relação ao consórcio público, esses valores serão duplicados. Quando nós estivermos diante de consórcios públicos, o valor de R$ 100.000 ou de R$ 50.000 será duplicado. Será de R$ 200.000 ou de R$ 50.000, relativamente a consórcio público. Prosseguindo com os nossos estudos, as contratações de pequeno valor, prevista nos incisos 1 e 2 do artigo 75, serão preferencialmente precedidas por divulgação em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, de aviso com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Antes do poder público contratar pelo pequeno valor, deve ele publicar um aviso, não é um edital, um aviso na imprensa oficial, no sítio eletrônico, por 3 dias úteis. Por 3 dias esse aviso deve estar publicado no sítio oficial, convidando eventualmente interessados a apresentarem propostas para a administração pública no objeto pretendido. Prosseguindo, vejam ainda que a nova Lei de Licitações prevê no artigo 75 que é possível instituir um cartão de pagamento para essas contratações de pequeno valor. As contratações
serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento. Não serão apenas por cartão de pagamento, mas preferencialmente, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas. Prosseguindo, o contrato. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Qual hipótese? Dispensa de licitação em razão do valor. Então, nas hipóteses previstas no artigo 75, incisos 1 e 2, que são contratações de pequeno valor, a administração pública não é necessariamente obrigada a dispensar a elaboração de um contrato, a celebração de um contrato entre as partes, entre o poder público e o contratado. Não. Pode haver o contrato, mas também pode ser ele dispensado, sendo substituído pela nota de empenho, por exemplo, pela ordem de execução do serviço. Isso já era autorizado pela antiga lei de licitações e está novamente, literalmente previsto no artigo 95 da nova lei de licitações. Estamos aí diante da contratação de pequenos valores, prevista no artigo 75, incisos 1 e 2. Não é obrigatória a dispensa de licitação. Não. Ela poderá ser dispensada. Preferencialmente, realize a licitação, faça o certame. Mas, se for de interesse público essa contratação direta, e se ela respeitar aqueles limites dos incisos 1 e 2 do artigo 75, R$100 mil para obras, serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos automotores e R$50 mil para os serviços em geral e compras, abaixo desse valor e dentro do exercício financeiro, sendo isso atendido pela administração pública, será possível dispensar a licitação. É muito importante que haja o planejamento para as compras públicas. A doutrina e a jurisprudência, apenas em casos excepcionais, onde surgiram fatos supervenientes, que ela admite que se supere os limites estabelecidos pelo legislador. Porque, em regra, o procedimento licitatório deverá ser realizado. Não deve a administração ficar viciada na regra dos 100 mil ou dos 50 mil. Tudo que é abaixo de 100 mil ou 50 mil, não irei fazer licitação. Não. A licitação pode e deve ser realizada. Excepcionalmente, poderá a administração optar pela contratação direta. Se sabe o poder público que precisará daquela compra com regularidade, precisará daquela prestação de serviço com regularidade, será mais útil que faça isso mediante o procedimento licitatório, mediante o sistema de registro de preços, se for o caso, mediante o pregão. A licitação é a regra.
Dispensá-la é a exceção. E mesmo essas contratações de pequeno valor, embora diga o legislador que não precisa do contrato, mas precisa do processo administrativo, o processo de contratação direta, do qual estarão presentes todos aqueles elementos exigidos pelo artigo 72 da Lei de Licitações, dentre os quais a motivação pela contratação daquele objeto, a justificativa do preço, a razão de escolha do contratado. Mas sem nos esquecermos que nessas contratações de pequeno valor, a nova Lei de Licitações traz uma novidade: a publicação de um aviso no sítio eletrônico oficial por 3 dias, convidando a quem interessar oferecerem propostas para a administração pública. Isso é obrigatório. É uma regra para essas contratações de pequeno valor. Porque se a administração tem a urgência, ela vai contratar com outro fundamento legal, não com este. Aí será situação emergencial ou de calamidade pública, se for o caso. Aqui não é emergência. Daí porque é possível publicar um aviso e é possível aguardar alguns dias para eventuais propostas.